Teremos fortes emoções aqui, certamente. O batizado de irmãos muito preciosos para nós, e crianças igualmente maravilhosas. A profissão de fé do João Vitor. Irmãos, estamos como quem sonha. Temos todos os motivos para celebrar a Deus por nossas vidas. Se você ainda não cumprimentou o seu irmão que está do seu lado aí com uma boa noite, faça agora. Diga assim: olha, Deus te abençoe, meu irmão. Que bom te ver aqui. Que lugar gostoso de te encontrar, meu irmão. Aqui você fica até mais bonito. É bom ter você aqui nesta noite. Queridos, nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Abra sua Bíblia. A parábola do filho pródigo. Quem já ouviu a história e a parábola do filho pródigo? Levanta a mão só para eu ver se você está ligado no que nós vamos falar. Pode baixar. Quem nunca ouviu? Levanta a mão só para eu ver se você vai ouvir hoje. Lucas capítulo 15. Sabe como deveria chamar a parábola do filho pródigo? A parábola do pai amoroso. É isso aí. É o que eu quero apresentar a você nesta noite e ao meu coração, me lembrando quem é o nosso pai, como ele é bom para nós. Nós temos aqui nesta noite o reverendo Davidson. Eu peço que ele venha aqui fazer uma oração por iluminação, por favor, pedindo a Deus que faça o microfone funcionar. É milagre, aí fica difícil, né, pastor? Mas peça a Deus que ilumine a palavra em nosso coração. Rapaz, prazer. Obrigado por tudo aí que está. Conheci poucos pastores bonitos na minha vida. Por favor, parabéns pelo seu filho, olha lá. Essa. Quando ele falou, sou filho de pastor, lá que você é mentiroso, rapaz. É mesmo, parabéns, menino de ouro. Obrigado. Por favor, vem cá, pastor, ora por nós. Se quiser dar boa noite. Meus irmãos, graças e paz, alegria poder estar aqui com os irmãos, e a minha gratidão de vocês acolherem o Nuno. O Nuno é nosso filho caçula, está estudando aqui em Itaperuna, e nós como pais ficamos com o coração apertado. Sou pastor da Igreja Presbiteriana das Américas, no Rio de Janeiro. Então, trabalho num projeto missionário lá no sertão, coordeno esse trabalho, e para mim está sendo uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra e nós precisamos dela, Senhor. Precisamos dela para nos orientar, precisamos dela, Pai, para nos consolar. Precisamos dela, Deus, para nos admoestar. Precisamos dela, Senhor, para nos alimentar. Que nesta noite, Pai, o Senhor nos ofereça, Pai, o maná do Senhor que alimenta a nossa alma. Através do Teu servo, que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Que fale não somente aos nossos ouvidos, mas que a palavra chegue ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que prazer, que honra ter o Senhor aqui, de coração. Obrigado. Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia a partir do versículo 11. Na sequência do texto que lemos antes, né? Porque Jesus come e se assenta com pecadores. Ele contou 3 parábolas e queremos meditar nesta terceira parábola, a do filho pródigo. E diz assim: contou Jesus mais esta parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres.
Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá acabou com tudo que tinha, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e aquele menino começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a pastorear porcos. Ali, faminto, desejava comer da comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: o que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Já sei, eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e eu vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a festa, a música, as danças. Chamando um criado, perguntou: o que está acontecendo? E lhe informou: teu irmão voltou para casa, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai a procurá-lo para reconciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Há tantos anos que te sirvo, Pai, sem jamais desobedecer uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tudo com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, está claro para nós no texto que o filho mais velho aqui, indiferente, são aqueles que não se alegram com o Senhor pela salvação dos pecadores. Gente que está dentro de casa, mas não desfruta da tua companhia. Nesta noite pedimos, ó Pai, que tu nos ensines mais do teu evangelho aqui, nesta palavra, para o louvor da tua glória
Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, está muito claro para nós. A primeira coisa que este texto nos ensina é evidente. A única forma que temos para alegrar o coração de Deus é sermos encontrados. Só assim podemos ouvir júbilo no céu. Você não encontra em todo o Novo Testamento um momento sequer em que Jesus tenha sorrido. Pelo contrário, homem de dores e que sabia o que era padecer. Mas aqui podemos vê-lo sorrindo por trás dos textos, encontrando gente perdida, que estava morta, e agora foi resgatada. Este texto nos começa com uma terrível notícia. Eu estou ficando doidinho já. Olha, gente, se eu ficar doido aqui, vocês me segurem. O Evangelho começa com essa triste notícia: que o filho usurpou do pai e lhe desejou a morte. É a saga de Adão, que queria ser independente, ter a sua própria vida. Está aqui, nos primeiros versos desta parábola, quando aquele filho mais novo afronta este pai amoroso. Ele diz: pai, me dá os meus recursos aqui. Era impensável que um filho no Oriente Médio fizesse isso. Era uma afronta pessoal e digna de que este jovem fosse escorraçado, espancado e banido. Mas o pai, condescendente, amoroso que era, repartiu os seus haveres, 1/3 para aquele menino e 2/3 para o primogênito que ficou em casa. Mas ali ele resolveu já dividir a herança. O filho afrontando o pai e se afastando dele. É a história da nossa raça, de cada um de nós, filhos de Adão. O problema é que nós não nos damos conta de que a gravidade do pecado não está em suas consequências. Ah, queridos, como somos frágeis e fracos nessa compreensão. Pensar que o grande problema dos nossos pecados são as consequências. Sim, são também. Mas o maior de todos os problemas não é que os pecados quebram regras, mas é que o pecado quebra o coração do Pai. O problema é a causa. Quando nós viramos as costas para o nosso Senhor, bondoso Deus, o que estamos fazendo com isto é grave, porque não é uma quebra de regras, é uma quebra de relacionamento. Você que é pai, você entende o que eu estou dizendo. Quando o seu filho faz algo que te maltrata, te entristece, você que é mãe, você compreende perfeitamente. O problema não é o ato em si, mas o problema são os relacionamentos que vão sendo estilhaçados, quebrados, destruídos. E naquele dia, irmãos, foi um dia trágico. Veja que 2 filhos
parecem tão diferentes, mas são tão iguais. Um recebeu o seu patrimônio e foi para uma terra distante, o outro ficou em casa. Mas note que os dois estavam afastados do Pai. Tem gente afastada, longe, mas tem gente afastada dentro de casa. Tem gente afastada fora da igreja. Tem gente afastada dentro da igreja. Tem gente que virou as costas e se foi. Mas tem gente que está tão perto, mas está tão longe. Porque o afastamento de Deus, meu irmão, não se mede em passos. O afastamento de Deus não se mede em pegadas, em metros. O afastamento de Deus se mede pela indiferença. Deus fala e a gente não ouve mais. Você se lembra daquele irmão mais velho, como ele estava tão perto do Pai, mas tão longe. Não sabia o que era graça, misericórdia, compaixão. O texto se desenrola, irmãos, mostrando a degradação deste homem. Quando você avança sobre os versículos 14 e 15, você encontra algo que é assustador. Porque disse que depois de ter consumido tudo, e o versículo 13 diz que não passados muitos dias, o filho mais moço foi para longe e dissipou tudo que tinha. Pensamos em alguém aqui que se afasta por uma estrada, né? Mas quando nós nos afastamos de Deus, é como se estivéssemos nos afastando em um abismo. Não é horizontal, é vertical. É um afastamento cada vez mais para o fundo, cada vez mais para a decadência. Veja este jovem, encare ele de frente, sinta raiva dele, porque Jesus contou esta parábola para ressaltar o quanto os pecadores entristecem o coração de Deus. Mas note o que ele faz: ele recebe o seu patrimônio, e ele imediatamente vende tudo que tem e vai para uma terra distante. Você sabe como funciona? É uma questão de honra entre os árabes, turcos e judeus. Negociar cada centavo. O judeu tem isto, o oriental, por hábito. Ele gosta da barganha, da disputa. Mas quando este jovem pega os bens do pai e viaja, fica uma nota para nós aqui, como ele fez para levar camelos, cabritos, pedaços de terra, propriedades. Ele vendeu tudo. E há um ditado que diz que quem vende rápido vende mal. Ele fez. Ele vendeu barato, não sabia quando lhe custava. Ele entregou rápido. Ele transformou todo aquele patrimônio, ele liquidou aquilo, transformando em prata, em moeda, para que coubesse no embornal, a fim de que ele pudesse viajar sem peso. Meu irmão, quando nós não sabemos o valor das coisas, nós vendemos por qualquer preço. Quantas pessoas não sabem o valor da sua juventude? Quantas pessoas não sabem o valor da castidade, de se preservar no namoro? Quantas pessoas não sabem o valor da sua saúde, o valor do seu casamento, da nossa família? E nós não nos importamos de liquidar isso rápido.
de abrir mão daquilo que é muito precioso. Quantos jovens, quantos anciãos. E diz o texto que este menino pegou todo o recurso e foi para uma terra distante e gastou com dissoluções. Olha, irmãos, pense por um momento. Ele gastou o dinheiro do pai com aquilo que o pai jamais gastaria. Ele pegou o recurso do seu pai para usufruir de coisas que o seu pai jamais lhe autorizaria. Ele pegou o dinheiro do próprio pai para fazer coisas que o seu pai abominaria. E quantas vezes nós, irmãos, temos usado o melhor de Deus em nós, os nossos dons espirituais, os nossos recursos, as bênçãos que Ele tem colocado em nossa conta, a nossa energia, a nossa vida, os nossos dias, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Pecamos contra Deus às custas dEle. Afrontamos um Pai tão amoroso, sendo financiado pelas bênçãos dEle. Eu estou mostrando para os irmãos o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é uma nota séria do quanto o homem é pecador, do quanto o homem precisa da intervenção divina. Este menino, ele é tão miserável em suas conclusões, que quando ele chega naquela terra distante, a fome lhe acompanhou. Ele já sai de casa pobre. A moral da parábola é a seguinte: ainda que ele prosperasse lá na terra distante, ele era um rico pobre, porque não há prosperidade real longe do coração de Deus. E quando ele chega lá, irmãos, a fome lhe alcança, a miséria bate à sua porta, ele perde os seus recursos, ele não tem mais o que fazer. Talvez fosse uma boa oração para que orássemos pelos nossos filhos: Senhor, não deixe eles terem prazer longe de Ti, não deixe eles prosperarem fora da Tua presença, enche a boca deles de sal, para que eles voltem às fontes de água viva, para que eles corram para o Senhor, porque, irmãos, longe de Deus nunca melhoraremos, nunca vai dar certo. Não tem como um galho cortado de sua árvore prosperar. Não tem como, irmãos, um membro longe do corpo continuar pulsando. E o que está acontecendo é que este menino, ele vai para aquela terra distante e ele se associa com um criador de porcos. Isso para o judeu era algo absurdo. É a mesma coisa que dissermos que esse menino foi trabalhar na porta de um cabaré. Na nossa cultura aquilo vai ser escandalizante, e muito mais, agrave o escândalo, porque eram animais imundos para a consciência judaica. E diz que este menino foi trabalhar pastoreando porcos. Ele chegou lá, e no Oriente Médio é assim: quando você não quer dar um emprego para o sujeito, você dá um emprego bem difícil de ser realizado, para ele desistir. O patrão dele deve ter falado assim: rapaz, esse moço é muito ruim de serviço, eu vou arrumar um jeito dele não querer ficar aqui, nem trabalhar comigo. Falou assim: a única coisa que eu tenho para você é o pior dos piores. O que é? Pastorear porco. Aceito. O pecador percebe que quando ele chega no fundo do poço, ele não olha para cima. O que ele faz? Ele continua cavando. Ele abre um assalpão e ele continua empicado para o solo, cavando e cavando a sua própria sepultura. Ele não tem consciência. E lá ele começa a passar fome. Começou a desejar comer a comida dos porcos. Nossos melhores planos, irmãos, não são planos adequados para quem um dia foi criado no colo de um pai amoroso. Ele teve a brilhante ideia do pecador miserável. Já sei.
Eu estou aqui morrendo de fome porque eu sou bobo. Eu sou ruim, mas meu pai é pão. Vou voltar para casa. Quantos trabalhadores de meu pai estão com a barriga cheia neste momento? Eu aqui estou com fome. Sim, vou voltar para casa e eu vou falar para o meu pai: pai, pequei contra ti e contra o céu. As mesmas palavras de Faraó a Moisés: pequei contra Deus e contra os céus. Para que os judeus que estivessem ouvindo essa palavra notassem imediatamente que aquele jovem, ele não estava voltando para casa porque ele estava com saudade do pai, ele estava com fome. Ele não falou: eu preciso voltar para casa, eu sinto falta do meu pai, eu preciso voltar para casa porque o meu pai é generoso, eu preciso voltar para casa porque ele me faz muita... Não, eu tenho que voltar para casa porque eu estou com fome. Ah, queridos, note que as melhores intenções nossas são péssimas. Muitas vezes temos buscado Deus por aquilo que Ele vem nos dar e pode nos oferecer, e poucas vezes temos buscado a Deus por quem Ele é. Ah, meu irmão, e o que acontece é que esse menino tem essa brilhante ideia e pensa que pode resolver os seus problemas por seus próprios meios. Como ele é ousado a imaginar que seria digno de ser funcionário do seu pai. E quem faz o que ele fez com seu próprio pai, o que ele não faria com um patrão. Mas ele não se importa, ele está certo de que vai funcionar. Mas o texto há uma reviravolta, irmãos, marcante. Diz que este jovem, levantando-se, versículo 20, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, um defunto pela estrada. A imagem de um homem totalmente destroçado, mastigado e cuspido pelas adversidades. E quando o pai o vê de longe, compadecido dele, corre, o abraça e beija aquele imundo. Sempre que juntarmos na mesma frase meu pai com eu pequei, há uma cruz no meio. A cruz do sofrimento do pai estava ali também. Ele pensava que seu pai estava dentro de casa, recolhido. Entretanto, o pai está a olhar o horizonte e corre em sua direção. Havia uma cerimônia no Oriente Médio, e que cerimônia terrível para casos como este. Quando um jovem voltava para a vila, o ancião mais experiente ali daquele lugar, ele se interpunha no caminho com um grande vaso de barro. A meninada cercava aquele mendigo, cuspia, gritava, como hienas, risadas, pedradas. Era um deboche, porque esse menino saiu daqui achando que podia enfrentar, mas voltou agora miserável. E então este ancião chegava diante daquele jovem e levantava aquela botija de barro e jogava na frente dele e quebrava. Prá! E todos começavam a gritar: que zaza, que zaza,
Kezaza, 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 Kezaza. Kezaza significa quebrado. Você não é daqui. Não tem mais nada que nos liga. Você é alguém que rompeu os laços, quebrou todas as estruturas de relacionamento, banido, banido, e banido, e banido. E antes que essa cerimônia alcançasse aquele menino, o pai disparou pela rua. Antes que alguém pudesse parar e falar para ele: banido. O pai correu com todas as forças que podia correr e encontrou este menino antes que o juízo o encontrasse. Encontrou este menino antes que o inferno lhe abraçasse. Encontrou este menino descamisado, sujo, sem chinelo, maltrapilho, despenteado, e o pai o abraçou, irmãos, com toda a força, e começou a beijá-lo, e a beijá-lo. O texto diz, catafiléu, significa beijar, e beijar, e beijar, e beijar. Antes que o inferno pudesse abraçá-lo, ele já estava nos braços do pai. Sabe, o Senhor nos encontra antes que o inferno prevaleça sobre nós. Ele é um pai inigualável. Que aquele menino começa a falar o que ele tinha na cabeça: pai, eu pequei contra ti, contra os céus. E o pai disse: traz para mim, põe a roupa desse menino, revestindo ele de toda a honra de um homem de bem. Põe o anel no dedo dele, considerando que este menino tem estirpe. Põe as sandálias, ele não é um escravo. Aquele menino veio para casa para comer as migalhas que caem da mesa. Ele só queria uma mordidela num pedaço de pão. E o pai lhe entregou as chaves da despensa e prepara uma grande e preciosa refeição para aquele menino. Um novilho cevado. Irmãos, nós estamos diante de um texto que deve nos impressionar tanto quanto impressionou os anjos dos céus, porque o pai se humilhou muito naquele dia. Um ancião não corre na Idade Média. Na Idade Média não, no mundo oriental, quanto mais sábio um homem, mais lento ele anda e com mais prudência. Quando um ancião corre no mundo antigo, no Oriente Médio, demonstrava ansiedade, demonstrava que ele estava afoito. E no ato de correr, se revela algo ainda maior, porque você sabe que aqueles homens andavam de túnica até o tornozelo, tampando tudo. Para que ele pudesse correr, ele tem que levantar a túnica e mostrar as suas canelas. E não havia mais vergonhoso para um homem naqueles dias do que mostrar as suas partes íntimas. Pense, um homem já idoso, com toda a sua posição, com todas as suas honras, com toda a sua fama naquela comunidade, agora ele dispara pela rua, e as pessoas veem ele correndo, veem as suas canelas brancas, veem ele afoito. Veja como ele se humilha, veja como ele se rebaixa, veja como ele se inclina para encontrar conosco. O quanto somos pecadores, irmãos, jamais imaginaremos, mas você pode medir um pouco pelo que exigiu do nosso Pai para nos salvar. Já demonstra o quanto éramos pecadores.
É a compaixão do Pai que muda a nossa história, meu irmão. O Pai prepara uma festa de boas-vindas em homenagem à restauração daquele menino que volta em busca de pão e encontra um banquete. Veja o abraço daquele pai neste pródigo. Veja como o pai esbanja seu amor pelo filho perdido. Talvez você e eu precisássemos aqui nesta noite sentir este abraço também. E voltar para casa e celebrar as restaurações que Deus tem para nós. Deus nos encontra antes da humilhação eterna. O que o Pai fez por aquele pródigo, Ele tem feito por cada um de nós. E Ele faz aqui nesta noite por você e por mim. A maior humilhação de Deus não foi correr pelas ruas, mas foi carregar a cruz até o Calvário, para morrer por nós, que esbanjamos as bênçãos dele com aquilo que ele jamais esbanjaria. Aquele terno braço do Pai expressava o que nós desejamos, irmãos. Não tem nada melhor do que ser abraçado por Deus. E diz o texto, compadecido dele, abraçou e beijou. Deus beija o pecador em sua condição miserável, como diz o apóstolo Paulo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Deus não morreu pelos anjos, Deus morreu por gente cheia de mácula. Há algo neste homem que me impressiona, neste menino que me alegra e que me envergonha, quando ele diz para o Pai, Pai, e eu quero concluir por aqui, pequei contra os céus e contra a terra, não te envergonho, me envergonho, porque via de regra, quando eu me afasto de Deus, eu ponho a culpa no outro. Quando eu me afasto da casa do Senhor, eu invento desculpas dizendo, foi o fulano. Isso quando eu não coloco a culpa no próprio Deus. Mas esse homem volta para casa com os lábios sábios e aprende que há mais amor no coração do Pai do que pecado na sua história. Nesta noite, aprendemos um pouco sobre a parábola do Pai generoso. Vimos o Evangelho aqui descortinado diante de nós. Aprendemos o que acontece quando os céus tocam a terra. A compaixão no coração do Pai, meu irmão. Há banquete para o coração resgatado, há uma festa no céu. Porque Jesus come e recebe pessoas como nós, ele diz, porque eu os amo. O amor de Deus nos encontra antes do inferno. O amor de Deus nos beija em nossa condição lamentável. O amor de Deus nos restaura a dignidade de filhos. O amor de Deus, irmãos, proporciona para nós um banquete. O amor de Deus faz com que os céus sejam movidos em festa e em júbilo. E esta noite nós aprendemos algo que jamais devemos esquecer. Para um pecador tão grande como eu, só um amor esbanjador como o de Deus. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso ser abraçado por Ele. Eu preciso me encontrar no seu coração. Eu sou ruim, mas o meu Pai é bom. Eu preciso. Talvez você estivesse aqui nesta noite, meu amigo. Talvez fosse a nossa condição, desejoso de ouvir as festas
dos sarados. Seu coração talvez tenha frequentemente enfrentado uma trilha sonora fúnebre, e você está querendo ouvir as festas de júbilo que Deus tem preparado para aqueles que voltam para a presença dEle. E eu não estou dizendo de somente aqueles que estão longe lá fora, mas os que estão longe aqui dentro também, porque, irmãos, há pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas não desfrutam de quem é o Pai. Volte para Ele. Você quer apenas comer as migalhas que caem da mesa, e Ele está te oferecendo as chaves da despensa, dizendo: aqui você come do melhor, porque ninguém te ama como eu. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Eu quero chamar aqui o Luciano para adorar a Deus com uma canção. Eu queria que você fizesse desta canção a sua oração. Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus funcionários. E o que temos ouvido de Ti, ó Deus, é que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos tratar como Teus filhos, nos trazer de volta para a segurança do Teu colo, nos tirar da fome que vaza em nossas almas, sola os nossos corações. O vazio de nosso ser só pode ser preenchido pelo Teu amor, que é pródigo, Seu amor que não mede esforços por nós. Na porta do céu estará escrito que Zaza, banido, para aqueles que se recusarem a voltar para os Teus braços. Mas a Tua palavra diz que todos que vierem até a Ti jamais serão rejeitados. O Senhor acolherá todos e preparará um banquete, e nós já podemos nesta noite ouvir os vivas de júbilo, ó Deus, ouvir as celebrações do céu. Só temos uma maneira de alegrar o coração do Senhor, é sermos encontrados por Ti, e eis-nos aqui, Senhor. Nos abraça e nos beija, nos leva de volta, Senhor, para o centro da Tua vontade, de onde nunca deveríamos ter saído. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida, cada irmão, cada mulher e cada homem aqui, que será protegido eternamente por Ti, Senhor, e ninguém pode tirá-los de Tuas mãos, porque há mais amor no Teu coração do que pecado em toda a nossa história. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esperança, e não há problemas que possam
Amém, irmão? Sou um milagre, estou aqui. Nós temos o hábito, sempre que há um batismo, a gente chama um diácono. Mas nesse caso, nós temos uma situação especial, porque o Zil e a Flávia foram discipuladores também de irmãos que vão se tornar membro aqui nesta noite. Então eu quero chamar o Zil aqui, que nos auxilie, por favor. Eu quero chamar aqui nesta noite, irmãos, o João Vitor acompanhado de seu pai, porque nós vamos receber a profissão do João Vitor. Eu quero também aqui chamar o Aldo, meu amigo Aldo, acompanhado dos seus meninos, mas a Sergiane. Nós não batizamos crianças para salvá-las, nós não temos este hábito. Nós batizamos crianças porque acreditamos que os filhos dos crentes já são salvos. Presumimos isto. É uma questão de fé, irmãos. Nossa fé não pode salvá-los, mas ninguém pode nos impedir de ter esta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho mais paz em batizar uma criança do que um adulto, porque os adultos dissimulam, as crianças não. E Jesus falou: deixe os meninos vir, não atrapalhe a eles. E no reino de Deus há crianças. Na igreja presbiteriana as crianças não são visitas. Vocês viram essas crianças aqui na frente, são todas membros da igreja, membros menores, não comungantes, porque elas não podem discernir ainda sobre a Santa Ceia, que é o sacramento que se exige que discirna algo. No caso do adulto, é o que vamos experimentar aqui também, que é, lemos a confissão dos adultos. E eu quero chamar aqui o Agripino, a Cláudia e o Marco Antônio. É um batismo para os adultos. Amanhã, essas crianças que nós vamos batizar, elas vão fazer igual o João Vitor hoje. O João Vitor foi batizado na infância, né? E hoje o João Vitor está falando aqui nesta noite, o meu pai e a minha mãe, a Andréia, que está aqui, joia preciosa, igualmente preciosa. Precisei chamar o pai porque ele não pode verbalizar, né, meu irmão? Mas ele entende do Evangelho. Eu não sei se todos sabem, mas o nosso irmão João Vitor, ele é um menino igualmente especial, né, meu irmão? Você quer falar um pouco dele para que eles entendam? Boa noite, igreja. O João ele é autista, nível de suporte 2, ele tem algumas necessidades em relação ao acompanhamento dele, a sua forma de se expressar às vezes não é compreendida por todos, ele tem uma dificuldade com a fala, né? E ele tem um nível de cognição assim, bastante razoável, de compreensão das coisas ao seu redor, bastante perfeição. E nós tivemos aí uma conversa extremamente agradável com cedo, a respeito dessa profissão de fé do João. O João tem uma curiosidade em relação à Santa Ceia muito grande que me incomodava já há algum tempo. Ele meio que olhava, olhar de pai aqui, eu interpretava assim: por que eu não posso participar? Se temor de Deus, ele demonstrou para a gente em alguns episódios, com muita clareza, que ele tem percepção do sagrado, do divino. Isso para nós que convivemos mais de perto, assim, não restou dúvida de que o entendimento dele das coisas celestiais é bem desenvolvido. Então eu tive essa conversa com o pastor, com autorização também,
possa ser junto com a igreja do Senhor, né? Como parte da igreja do Senhor que Ele é também. Eu quero chamar a Andréia a ficar aqui do lado do João, por favor. Vem cá, filha. Queria que vocês chegassem mais aqui para o centro, mais perto do Zilon. Né, Zil? Nós somos feios, mas nós somos inofensivos. Pode chegar mais para cá. Amanhã, essas crianças também darão a profissão de fé, dizendo assim: o meu pai e a minha mãe são muito corajosos. Eles enxergaram onde ninguém estava vendo. Eles acreditaram que a promessa do Espírito Santo era para nós e para os nossos filhos, porque a Bíblia diz que a promessa do Espírito Santo, Deus tem um pacto para nós, e também este pacto é para os nossos filhos. Quando Deus faz um pacto com os pais, os filhos estão incluídos, porque são responsabilidade dos pais. É assim que cremos. Nós não vamos salvar esses meninos com um pouco d'água, né, Zil? Mas quem já salvou esses meninos, salvou com o sangue do Cordeiro. Eles não podem se comprometer, mas em Jesus diz: eu posso me comprometer com eles. Cabe aos pais educá-los no caminho do Senhor, para que amanhã eles possam, por si só, manifestar essa fé. Na igreja presbiteriana, quando uma criança alcança 18 anos, e se ela ainda não professou a sua fé em Cristo, ela é desligada. Então cumpra aos pais ter este cuidado. Então nesta noite aqui, irmãos, nós vamos primeiro receber o João Vitor por profissão de fé. Depois vamos receber esses meninos bonitos pelo batismo, e depois a profissão de fé e batismo dos meus amigos também. Fortes emoções, hein? Ainda bem que você não é chorão igual eu. Chamei 2 caras filhos, você. João, meu amor, meu irmão, você ama Jesus Cristo de todo o coração? Pergunta para ele. Seja bem-vindo, meu irmão, a esta nova fase da sua fé, onde você pode publicamente desfrutar de todas as bênçãos que o Espírito Santo já tem te concedido. Deus te abençoe. Que mais senta aqui, por favor. Vocês estão muito tímidos. Aldo, Serjano. Não, fica aqui. Aldo, Serjano. Vocês entendem que Deus tem um pacto de graça. Ele resolveu, Ele quis, falou assim: eu amo vocês e eu vou me comprometer com vocês. Você acredita que Deus tem um pacto com a sua família? Você entende que Deus salvou vocês sem que vocês merecessem? E que essas bênçãos são tantas e tamanhas, que estão sendo distribuídas para os filhos de vocês, que estão sob o cuidado de vocês. Vocês entendem que esses meninos pertencem a Cristo e que vocês estão apenas cuidando deles para devolvê-los a Cristo? Vocês prometem trazê-los à casa do Senhor para que eles cresçam em estatura, sabedoria e graça na presença de Deus? Eu quero pedir à igreja presbiteriana da Cidade Nova que fique em pé, por favor. Vocês recebem essas crianças como cordeirinhas do Senhor? Sim. E prometem cuidar delas e ajudar estes pais? Sim. Protegê-las e orar por elas e amá-las? Sim. Fiquemos todos de pé, então. Clarice, você é tão pequena, mas você já é tão grande, minha filha. Você já ocupa tanto espaço nos nossos corações. Como ministro ordenado do Evangelho, eu te consagro pelo batismo, porque Jesus falou que assim que os cristãos seriam conhecidos,
pelo batismo, e você é uma menina de Jesus, Cordeirinha do Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, Senhor, que noite é esta que nos dás? Glórias ao teu nome nas mais altas e as mais altas alturas, ó Deus. Que o Senhor conduza a Clarice, ó Deus, todos os dias, que ela saiba disso, que ela recebeu apenas o símbolo, porque cremos que o teu Espírito já consagrou ela no ventre da Sergiane, para te servir por onde ela for, em nome de Jesus. Amém. Arthur, meu amigo Tutu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que joia preciosa temos aqui. Este menino, Senhor, veio para mostrar através da vida do consagrado como um homem consagrado a Ti. É a nossa oração. Louvado seja teu nome em Cristo Jesus. Amém. Benício, rapaz, que coisa boa, Benício. Que dia perfeito temos aqui. Benício, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Benício, que ele tenha as profundas experiências com o teu amor, como até aqui ele já conheceu através da vida dos pais e dos avós, dos tios, mas que ele possa, ó Deus, cada dia mais crescer em graça e sabedoria na tua presença, porque este menino veio para ensinar sobre felicidade e bem-aventurança que só se tem diante do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, por favor. Vocês continuem aí, né? Marco Antônio. Esse menino trouxe os pais para a igreja. E hoje, cadê a Mariana? Mariana, você está aí, minha filha? Vem cá, minha filha, fica do lado do seu marido. E vocês podem testemunhar esta noite. Se nós concentrássemos um pouco, nós ouviríamos, irmãos, os júbilos do céu. Porque não tem nada que alegra mais o coração de Deus do que quando cada um de nós nos comprometemos com Ele. Está aqui esses irmãos. Cláudia, que mulher sábia é você, Cláudia. Agripina, que amigo você é. Que homem diferenciado. Grandes servos entenderam que vieram a este mundo para servir. Já é uma vantagem imensa nessa lei. Parceirão também nessa lei. Se eu for pedir todo mundo para ficar do lado dessa turma aqui, que está aqui na frente, eu vou ter que descer, botar todos vocês aqui em cima, né? Mas eu faço algumas perguntas para vocês. Você crê, vocês acreditam, como ouvimos no sermão, que todo homem é culpado diante de Deus? Sim. Vocês entendem que este homem que nasceu em pecado, a única chance dele é que Deus o resgate, o salve por um amor perfeito? Sim. Vocês entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, a palavra de Deus,
e prometem obedecer esta palavra com a força que vocês tiverem, com a ajuda de Deus, sim. Vocês entendem que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e a Ele ninguém se compara, sim. Vocês prometem obedecer às lideranças desta igreja, desde que nós estejamos em obediência às Escrituras, sim. Marco Antônio, como ministro do Evangelho, te batizo, meu amigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor. Ah, Senhor, que glória tão maravilhosa temos aqui. Um jovem, Senhor. Um jovem que não dissipou os teus haveres, pelo contrário, cada dom que o Senhor entregou, Ele foi multiplicando para Ti, ó Deus. E está aqui se comprometendo com o Senhor publicamente, para que todos saibam que não há Deus como o Senhor. Nós te louvamos pela vida dele, pelo lar dele, em nome de Jesus. Amém. Cláudia, minha filha, minha irmã, como ministro ordenado do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, esta tua serva, Senhor, já tinha as tuas marcas antes mesmo de nós a encontrarmos. O Senhor separou ela lá na infância, Senhor, lá no ventre da mãe dela. O Senhor já estava trabalhando na vida dela, Senhor, porque o Senhor armou antes mesmo dela nascer e tem um plano que vem desenvolvendo na vida dela. E nós te louvamos, ó Pai, por ela ser esta mulher sábia que o Senhor mesmo preparou para te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Agripino, meu amigo e meu irmão, como ministro do Evangelho de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida deste homem que o Senhor livrou da morte muitas vezes, para que agora ele fosse um mensageiro de vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida deste irmão, que nasceu, ó Deus, para falar que não há impossíveis para o Senhor. Nós te louvamos por esta família, em nome de Jesus. Amém. Se eu vou botar essa botija ali, vão abraçar esses irmãos, eu quero chamar o grupo de louvor para nos ajudar a cantar. Por tudo, meu irmão. Obrigado por tudo. Eu não sei se eu beijo ela. Se eu beijar ela, eu coberto de catarro. Depois você vai cantar ao final. Meu amigo. Obrigado. O cara mais feliz que eu. Cuidado só para vocês não caírem aqui na frente. Muito obrigada, pastor. Rapaz, você traz muita alegria para essa igreja. Você é um anjo. Obrigado, meu irmão. Nós estamos quase chegando ao final do culto. Depois vocês vão poder tirar foto, abraçar esses irmãos, vir aqui à frente tirar foto com eles. Mas nós temos esse momento de exaltação a Deus pelo que temos visto aqui. A
fartura na casa do Pai, meus irmãos. É o melhor lugar para se estar. Vamos adorar a Deus. Você pode se sentar, só cuidado para não cair. Eu estava caçando um sim para agradecer. Vamos louvar, irmãos. Vamos agradecer com a bênção do Senhor.
antes de libertar a bênção apostólica, há uma mãe aqui nessa noite que quer falar algo para você, uma canção breve. Talvez essa canção fosse o pai daquele filho o chamando de volta para essa casa, na presença do Senhor. Vem cá, sediando. O pastor é aqui não te deu tempo para cantar, não te deu partidas das crianças. Essa vai ser a canção. Depois eu quero pedir que o reverendo Davidson que pede a bênção sobre nós.
agradecer ao Senhor, Deus, por tão grande amor para conosco, teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, por participar desta festa, desta grande celebração para todo mundo. Irmãos, irmãs, crianças, adultos que foram recebidos como membros desta igreja, batismo, profissão de fé. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida desta igreja, sobre a vida, Pai, do pastor, do conselho desta igreja, da liderança desta igreja, para que a cada dia, Deus, eles recebam do Senhor a sabedoria, eles recebam do Senhor a orientação e a unção do teu Santo Espírito, Pai, fazendo com que a tua palavra seja anunciada nesta cidade, e que através desta igreja, Pai, vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo, repousa, Deus, sobre cada família que representa e sobre todos os teus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.